Olá, meus queridos, como vão vocês? É uma curiosidade muito grande no mundo bitomaníaco, porque as pessoas me perguntam isso direto e eu decidi fazer um vídeo a respeito da amizade com que os ex-Beatles cultivaram uns com os outros ao longo da existência deles, né? Como logo depois que o Paul McCartney, em dezembro de 1970, ele entra na justiça contra os outros três para poder se livrar do Alan Klein. Então as pessoas têm me perguntado, falei assim, "Givan, como é que era o relacionamento de cada um deles, né? Eles eram amigos, meus queridos, eram mais amigos do que a maioria das pessoas pensam, né? E aquele imbróglio, aquela briga toda, ela fica específica, ela praticamente ela fica ali condensada em apenas alguns poucos anos, né? Vou falar sobre isso hoje, meu nome é João Moura, essa aqui é Beatles, vamos lá. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que vai ter uma tour nova da Beatles School em Londres, em Liverpool, agora 25 de outubro. Contato, você entra aqui, vai estar no primeiro comentário fixado aqui, logo abaixo do nosso vídeo. Mas vamos ao assunto, porque é um assunto interessante e longo. Então, se você não tiver paciência, TikTok é logo ali, vai lá assistir um vídeo de 30 segundos, né? Porque aqui a gente vai para dentro, aqui a gente aprofunda, aqui a gente penetra na história dos Beatles, né, meus queridos? O que aconteceu, meus queridos? Como eu disse, quando foi em dezembro de 1970, nós tivemos essa coisa que o Paul, ele, como eu contei no vídeo anterior, ele se viu obrigado, né, e aconselhado pelo seu cunhado John Eastman a entrar. O jeito de se livrar do Alan Klein era, infelizmente, tendo que processar o que ele falou. É como se eu estivesse processando meus próprios irmãos, né? Mas vamos voltar um pouquinho no tempo, porque durante o ano de 1970, ele é muito importante para agora, porque os Beatles acabam ali em setembro de 69. É ali que teve a reunião, ali que o John falou, eu quero o divórcio da banda e tal. Então, como é que continuou aquele ano ali, né, até chegar em janeiro de 70? O que acontece é que por um bom período de tempo, com o Paul e o próprio Alan Klein convencendo o John a não tornar isso público, o Paul, ele passou um tempo, lógico, como igual uma namorada que é esquecida para trás, né? Ele entrou na cachaça, ele começou a ver o seguinte, é isso mesmo ou ainda há uma chance, né? Porque muitas vezes eles brigaram, né, cara? Tiveram discussões, o Ringo saiu uma vez, durante as gravações do álbum branco, depois voltou. O George saiu lá em Twickenham, né, depois voltou, né? Então poderia ser. O Paul mesmo, nas sessões de She Said, lá na época do Revolver, o homem ficou puto, pisou na cueca e caiu fora, mandou todo mundo pro quinto dos infernos e saiu da gravação. She Said, eu não sei se você sabe, ela foi a última música gravada pro Revolver, né? E parecia que o Paul ele já estava meio de saco cheio e não estava gostando muito do andamento que eles estavam levando a música. Então o Joe acaba deixando. Ele acaba trabalhando praticamente com o George ali em X7, mas o Paul toca baixo em X7, que é mais um mito que vai para as cucuia. Então acontece, então, cada Beatle teve teu dia de, né, porra, eu tô fora, vai pro meio do inferno, tchau, aquela coisa. Só que agora era o John. E até então, o John nunca tinha falado que os Beatles, porque o John montou os Beatles. Ele praticamente, como o Paul falava, ele era o chefe, ele era o líder, né? Então acontece que quando o John fala, tô fora, no coração dos outros três, eles estavam vendo, tipo assim, agora é diferente, não é igual aos nossos chiliques passados, porque agora o John tem a Yoko. E eles viram durante as gravações do álbum Abbey Road que o John ele só prestava atenção mesmo, ele só focava quando a música era dele, né? E alguma coisa que a Yoko Ono falasse, né? Então ele, para ele a atenção, qualquer coisa digna de atenção tinha que estar ele relacionado ao Yoko. Então ele não tinha a menor paciência e a menor atenção para músicas do Paul, para as músicas do George. Então ele mal tocou, né? Então o que acontece? Mesmo assim, meus queridos, era uma sociedade, eles tinham a Apple que estava tendo problema e tal. Mas o Paul contou que ali, ainda em maio de 69, o sino dos Beatles rachou. E um sino, quando racha, não dá para você fazer ele voltar ao normal. Então, essa é
uma coisa que o Paul sempre falou. Então ficou essa coisinha quando o Paul chegou a ligar para o George por diversas vezes, apesar dele já ter tido algumas umas brigas, o George vira para ele e fala assim: cara, vamos ver, vai ver uma coisa que tá só momentânea do John e tal. Então, quando eles entram em 1970, eu não sei, eu sempre conto a vocês que eu fico imaginando quem foi que ligou para quem. Ele falou: olha, a gente precisa gravar I'm Mine porque o John gostou da cena onde que ele tá dançando com a Yoko Ono enquanto os Beatles tocam I'm Mine lá em Twickenham. Eles decidiram colocar essa cena no filme e o John falou assim: não, eu quero essa cena no filme, né? Então ele falou assim: não, pô, então a gente vai ter que gravar uma versão de I'm Mine, que era a única música ali que, não, que aparecia lá, mas não tinha, né? Era uma música, eu tô falando original, escrita por um dos Beatles, né? Across the Universe, aparece uma cena que o John tá tocando Across the Universe, mas Across the Universe iam colocar no álbum Let It Be. Ela já havia sido gravada em fevereiro de 68. Então o John vai e não vai. O John vai para Dinamarca e então os outros três vão gravar I'm Mine e ficou meio que parecendo, tipo assim, é isso mesmo. O John, ele não participou das gravações de I'm Mine, os overdubs de Let It Be, nada. Então ali eu creio que foi quando o Paul falou assim: então já era. Existe um postcard que o John mandou pro Paul, falando: olha, eu tô na Dinamarca, tal, 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 depois a gente conversa, tudo de bom, tudo bem educado. Não parecia que o John tava puto nem nada, mas eu não sei se o Paul recebeu até porque, novamente, logo depois ali, ele vai embora para a Escócia porque o McCartney já estava praticamente todo prontinho, né? Então, e aí o Paul foca. Ele já havia começado o McCartney ainda em 69, então ele foca completamente nas gravações desse álbum, né? E cada Beatle, meus queridos, tava fazendo alguma coisa. Tava todo mundo ali ocupado, ninguém tava à toa, né? Então o John volta, ele grava Instant Karma com o George, né? Ele já havia gravado antes a Cold Turkey com o Ringo e o Eric Clapton e o Klaus Voormann, né? Então, quando a gente adentra ali o ano de 1970, o Neil Ashman colocou de uma forma muito interessante. A coisa mais importante que aconteceu na Apple, quando o Alan Klein realmente tomou conta de tudo, foi que o Paul não existia mais, ele nem pisava mais lá em Savile Row, naquele prédio, né? Ele não ia a reuniões e mandava seu advogado, John Eastman, e cunhado tomar conta dos negócios. Então, meus queridos, o ano ele foi passando, há uma conversa entre o Paul e o George. Por quê? Porque o Paul, o Ringo vai lá pedir pro Paul, falou assim: cara, será que tem como você empurrar o seu álbum para depois do lançamento do Let It Be? Porque eu tô aqui com um recado do John e do Paul, do John e do George, porque já teve o lançamento do Hey Jude em fevereiro, agora vai ter o Sentimental Journey, né? E aí, se vier o seu álbum, ele e o Larry B, eles vão competir. Primeiro que vão engolir meu álbum completamente, porque isso aconteceu, né? Mas o Paul bateu o pé e falou assim: não, a data do meu disco vai ser lançado nisso aqui, e pronto, acabou, né? O Paul já tava puto, mas mesmo assim não eram inimigos, tá, meus queridos? Só pra vocês terem uma ideia do que tava acontecendo. Não eram inimigos, estavam chateados uns com os outros, por causa do Alan Klein, né? Mas ainda havia ali um pouquinho de amizade. Há uma história, eu não posso confirmar com vocês, porque ela já saiu em dois livros, e de que o derradeiro encontro de John Paul, George e Ringo teria sido na casa do George em Friar Park, no aniversário da Patty, né? E foi ali no início ali de 1970. Se esse encontro aconteceu, realmente eu não sei. Tá no livro do Mal Evans, tá em outro livro que eu não lembro qual agora, mas é engraçado, se não me engano, isso não está no livro da Patty Boyd. E se fosse algo que realmente aconteceu, eu acho que a Patty não tiraria isso da sua biografia, né? Falar, ó, o último encontro foi no meu aniversário. Ela não perderia essa chance e de colocar isso no livro, mas isso não tá no livro dela, então aí meio que, né? Você fica meio assim: porra, eu tô achando que essa história é meio inventada. Vai ver, foram três Beatles lá, o Paul não foi, ou algo assim. Enfim, ah, no ano de 1970, ele ocorreu o ano como o George e o Ringo continuaram muito amigos, e o George e o John também, sem problema nenhum. Há um encontro, eu contei isso
nos vídeos para membros sobre o ano de 1970, de que o George estava gravando seu álbum All Things Must Pass, ou pelo menos nas primeiras sessões, e o Joe não havia ido para Los Angeles ainda para fazer o estudo lá, a terapia do grito primal com o Arthur Yanov. Então o John vai lá e o George meio que recebe o George, mas o que que você está fazendo aqui? Aí o John tava trabalhando em alguma coisa com a Yoko Ono e tal. Ele falou assim, deixa eu ouvir suas músicas, Bruno. E aí, educadamente, o George mostrou e o John gostou e tal. Então as pessoas perguntam por que que o John não participou do All Things Must Pass, né? Pelo simples fato dele não estar ali. Ele foi embora para Los Angeles, se não me engano, em abril, maio, e ele só voltaria lá em agosto, setembro. Ele ficou muito tempo em Los Angeles, né? Tanto é que ele engordou pra caramba. E nesse período que o John estava em Los Angeles, ele não falava com ninguém, né? Ele delegou tudo ao Alan Klein para poder lidar com qualquer coisa dos Beatles, né? Então vocês têm uma ideia de como é que estava a cabeça do Paul neste momento, né? O Paul chega a ligar para o George para falar com ele, falou assim, olha, George, deixa eu sair fora desse contrato e tal. E o George fala com ele, não, não, você vai ficar na porra do contrato, não tem essa não e tal. Então ali sim começou o imbróglio entre o Paul e o George. O Paul e o John, eles simplesmente se ignoraram. Há um relato que o John fala para o Alan Klein e para os Eastman, fala assim, eu quero ter um encontro com o Paul para a gente poder lidar com o problema da McLaren, que era a empresa que eles tinham, que era só deles, era só dos dois e o qual o Paul parece que não. Eu não sei se o Paul não quis ter a reunião, pá. O que acontece é que durante ali o restante de 1970, o Ringo grava com o George. O Ringo sempre teve muito com o George. O All Things Must Pass. Por intermédio dessas gravações, ele conhece o Peter Drake, ele vai para Nashville gravar o Book of Blues, né, o disco country do Ringo, que é muito bom, aconselho vocês a ouvirem. É o primeiro disco country, né, porque tem um agora. E aí, o Paul vai embora para os Estados Unidos e vai começar a gravar ali por volta de outubro, o Ram. E o John volta, olha que coisa, né? Dos Estados Unidos. Enquanto o Paul vai para Nova York, o John volta de Los Angeles e ele começa a gravar o álbum Plastic Ono Band, usando o Ringo, né? Então o que acontece? O Paul, no finalzinho do ano de 1970, ele volta para sua fazenda em Hyde Park, lá na Escócia. E ele recebe o seu cunhado e com cunhada e tal. Então, ele conversando, eu falei assim, olha, a gente teve reuniões com o Alan Klein, tem muitas coisas pendentes, mas o Alan Klein, ele quer 20% de tudo, que não sei o quê. E o Paul falou assim, cara, eu não posso deixar esse cara ter 20% de tudo. Mas o Paul era voto vencido. Só para vocês terem uma ideia, os Beatles, eles eram, lógico, era uma democracia, mas eles eram assim, se um deles não quisesse algo, não seria feito. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo, por exemplo, Help, né? Ah, a gente sabe que os Beatles não ficaram muito entusiasmados com o roteiro, de como o filme ia levar e tal, tal, tal. Tanto é que o filme é umas férias dos Beatles. Ele podia ser muito bem um documentário sobre os Beatles na Áustria, os Beatles nas Bahamas, né? Os Beatles em Londres e tal. Mas os quatro falaram, vamos fazer. Se um deles tivesse falado, nossa, eu achei isso uma bosta, eles não fariam. Então, tudo que foi feito, por exemplo, o Magical Mystery Tour, por exemplo, o qual todo mundo teve a sua chance de meter o pau. Se algum o John ou o George não quisesse fazer, não teria. Ou o Ringo, não teria. Né? Então é muito fácil culpar o Paul. E assim veio Pepper, Magical Mystery Tour, álbum branco, né? A coisa lá em Twickenham e tal. A gente fica falando, o George estava mal-humorado, mas ele aceitou fazer. Ele poderia ter falado não e provavelmente os meninos falaram assim, tá, não vamos fazer. Tanto é que depois ele bateu o pé e falou que não queria ter show e tal, não queria mais voltar a Twickenham. E eles aceitaram o que o George falou em prol do grupo. E assim eles gravaram Abbey Road. Então, nessa situação onde que os três forçaram o Paul a falar assim, ó, a gente vai assinar com Alan Klein. E o Paul fala não, era para não ter assinado com Alan Klein. Eu tô sendo justo com a história dos Beatles, com o contexto. Mas os três, principalmente o John ele tava com tanto medo de se ferrar por causa da Apple, que essa regra, não foi muito difícil para que o Ringo e o George seguisse o caminho do John, tipo assim, esse Alan Klein, ele pode ser o que for, mas ele parece que ele vai
arrumar as nossas contas. Tanto é que ele fez isso, ele arrumou. E ele assinou, ele conseguiu um contrato com a Capitol, americana, onde que os Beatles iam ganhar muito mais dinheiro que eles ganhavam na Inglaterra. E que até os próprios Eastman tiraram o chapéu, falaram, porra, tal. Mas, meus queridos, eu tô tentando aqui arrumar uma explicação do porquê do 3 contra um. E o Paul bate nisso até hoje. Fala, ó, ali foi 3 contra um, que era uma coisa que eu sei que é democracia, mas era algo que nunca tinha acontecido antes. Quando um dos Beatles não quisesse tal coisa não aconteceria. Mas aí eu vejo no prisma ali daquela confusão toda, eu vejo no desespero do John Lennon. E o George e o Ringo também com medo, porque o dinheiro da Apple estava indo embora, mas indo embora mesmo, meus queridos, tal. Então o que acontece? Quando o Alan Klein consegue arrumar a casinha para os outros três, e também de certa forma para o Paul, o John Eastman vira pro Paul e fala assim: só há uma maneira, você vai ter que processar os outros três, né? O Paul, diz o John Eastman que o Paul andou, caminhou pra caramba naquelas colinas lá e tal, na Escócia, e ele volta, ele fala, tá bom, é o que a gente tem que fazer. Aí sim, meus queridos, aí o pé do frango apodreceu, né, azedou? Por que que acontece? Porque o Paul vai à corte. Então, no início de 71 ali, vocês podem imaginar como que os outros três ficaram, né? Tipo assim, o Paul fez o quê? Ele vai processar vocês três e tal. Então ali, meus queridos, quando a gente fala em processo, aí acabou a amizade. Aí fudeu. Acabou. E o John, ele já havia concedido uma entrevista, e foi essa entrevista que fez o Paul tomar a decisão, que é a entrevista, a famosa entrevista do John Lennon para a revista Rolling Stone, que hoje é até livro, chama, sei lá, Lennon, alguma coisa e tal. Mas é facilmente encontrável tanto o áudio quanto até a entrevista você encontra. Aí só dá um Google, que, ó, não é? Não confundir com a entrevista dele de 1980, eu falo de 1970, no finalzinho de 70. O qual o John Lennon, meus queridos, ele pega uma metralhadora de merda e joga num tufão. E espalhou para tudo quanto é lado. E foi ali que o povo falou: ah, é? É isso que você acha de mim? Ah, então, meu querido, pá. Aí começou a troca de farpas pela imprensa, né? O John começa, porra, é carta pra cá, carta pra lá. O Paul dá uma entrevista, o John manda uma carta para quem deu, para quem mostrou a entrevista, publicou a entrevista e tal. Então, aquele início de 71, tanto é que culmina no verão de 71, a música How Do You Sleep, né? A música How Do You Sleep, o qual o John, ele quer fuzilar o Paul. How Do You Sleep? Ela pode ser, de certa forma, uma resposta a Too Many People, do álbum Ram. Por quê? Porque Too Many People, ela é, e o Paul confirma isso, ela é uma resposta à entrevista do John na Rolling Stone. Olha que coisa interessante, né? E também a música Dear Friend, que só seria lançada no Wings Wildlife mais tarde, o qual, quando a música foi lançada, o John e o Paul já tinham meio que. Porque que acontece? A música How Do You Sleep doeu muito no Paul. E o George ainda ali fazendo o solo, porra, doeu pra caramba. O Ringo não participou disso aí. O Paul e o Ringo, eles se reencontram no casamento do Mick Jagger com a Bianca, em Paris. Paris, ou foi na França, não sei se foi em Nice, foi algum local na França. E o qual eles pegam o mesmo avião, com o Mick Jagger freta um avião para levar os convidados. E o Paul, a Linda e as crianças vão e vai o Ringo com a Maureen, o qual eles não conversam. Na festa, o Ringo se aproxima porque eles não conversavam desde que o Paul pegou o Ringo pelo nariz e colocou ele para fora da casa dele, naquela confusão lá atrás, quando o Ringo vai que eu contei para vocês, com o recado do John e do George, né? Então ali, mas mesmo assim é um reencontro um tanto quanto frio, né? O Paul tava, quem conta no livro McCartney Legacy, o qual a Belas Letras vai lançar esse ano ainda, a, tem uma parte que fala, durante a recepção do casamento lá, o Paul e a Linda, eles ficaram num canto como se fosse deuses, né? E as pessoas iam até eles e nem todo mundo, assim, o Paul deixava se aproximar. Uma das pessoas que se aproximou, claro, foram os outros membros dos Rolling Stones, que eram todos amigos do Paul, e o Ringo meio que foi, mas eles abraçaram e tal, papapá. Então ali volta o Paul e o Ringo a ser amigos, né? E igual o Paul conta, não tem como você ser amigo do peito
parceiro, irmão de uma pessoa que você está processando. Então, assim, eles podiam até bater papo. Na hora que tocava no assunto da Apple ou da dissolução dos Beatles, o Paul falou, o Ringo ele ficava intratável. Ele já deve ter tomado um pagode do Alan Klein e falou assim: ó, cuidado com o que que você fala com o Paul. Cuidado, porque isso pode voltar contra você. Então vai lá, aperta a mão e aí, como é que você tá? As crianças lindas, beleza, tal, pá, como é que tá fazendo? Os carneirinhos teu. Mas não toque no assunto. Então, um pouco quando ele tentava tocar no assunto, pá. Isso também aconteceu entre o Paul e o George. O George chega a convidar o Paul para o concerto de Bangladesh, né? E o Paul educadamente fala pro George, olha, não dá para eu ir porque vai ficar parecendo, porque quem que tá por trás do concerto de Bangladesh, querendo ou não, meus queridos, era o Alan Klein. Então o Paul falou assim, olha, eu não posso ir. Vai ficar parecendo que o Alan Klein conseguiu reunir os Beatles e eu não vou dar essa chance para ele, né? Mas, meus queridos, sendo um pouco mais historicamente acurado e sabendo a verdade mesmo, aquilo o Paul já sabia que para poder ter a dissolução legal dos Beatles, ele tinha que provar para o juiz que tinha congelado todos os ganhos dos Beatles ali, o que fudeu com a vida dos outros três, daí a raiva muito grande, né? Era que você precisa provar que os Beatles não são mais uma unidade. Eles não trabalham mais juntos. Então, quando o George, talvez até, eu não acredito que o George tenha feito isso por maldade, mas quando o George convida o Paul, eu não sei se o George estava pensando assim, mas muito provavelmente o Paul negou educadamente, mas muito provavelmente os advogados do Paul falaram com ele, mas nem sonha em tocar com um deles, nem sonha, porque aí você vai dar dano de causa pro Alan Klein e seus advogados. Né? Na verdade, não é para o Alan Klein, porque o Paul não estava processando o Alan Klein, porque o Paul nunca assinou um contrato com o Klein, né? Só para você poder entender, o Paul ele tinha que processar os outros três para se livrar definitivamente do Alan Klein. Então o Paul tinha que tomar muito cuidado, tinha que tomar muito cuidado nisso aí. Então o que aconteceu, meus queridos? Começou continuava aquelas cartas, a imprensa, e tal. O John era muito duro, vocês sabem disso, né? Eu aconselho vocês a procurarem uma carta que o John escreveu para o Paul em 1971, que é de doer. Um dia, qualquer hora dessa, eu faço a tradução dela pra vocês, que é de arrepiar os cabelos. Olha que eu sou careca, mas arrepia mesmo. Porque o John é muito bruto e tal. Então, depois desse blá 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 pela imprensa, eu não sei quem foi que ligou pra quem, mas quando o John estava fazendo a mixagem do álbum Imagine, ele vai para Nova York, né? E aí ele também decide não participar do concerto de Bangladesh. Ele não quer. Ele ficou morrendo de medo. Talvez ele tá ali no palco tocando com o George, o Ringo na bateria lá atrás e tal, o Klaus Voormann, o Jesse Davis, os membros do Badfinger, o Eric Clapton, o Leo Rush, de repente entra o Paul, e ele falou, uai, porra é essa? Então o John ficou com medo disso. E o John também não foi. E tem aquela história, né, que o convite era só pro John, não era pra Yoko subir no palco, tal, tal, tal. Mas o John não foi. Então o que acontece é que o John volta para a Inglaterra, a sua derradeira volta à Inglaterra em 71. E por causa do problema dele não ter ido, ele, ele conversando com a Yoko Ono e tal, teve aquele problema da menininha, a filha da Yoko Ono, a Kyoko. E a Yoko tem ganho de causa né, de ficar com a menina, ter a guarda da menina, mas a Yoko tinha que morar nos Estados Unidos para isso, porque a garota fora criada nos Estados Unidos, o pai dela estava nos Estados Unidos. O que que acontece? A Yoko fala pro John, eu tenho que me mudar para os Estados Unidos, e esse é o real motivo do John ter se mudado da Inglaterra para os Estados Unidos. Isso é fato, tá? E aí, por mais que o John tenha tentado, não, mas essa foi, eu me apaixonei por Nova York, tá, pode até ter se apaixonado, mas ele foi por causa da patroa, né? Então, nesse período que o John tava lá em Nova York, ele se encontra com o George. Então, assim, não eram inimigos, não eram inimigos. Ah, mas e aquela coisa do concerto de Bangladesh? Não, dias depois o John e o George estavam juntos lá e ficou numa boa. Então, aí isso faz com que a gente pense o seguinte: ué, mas o John não ficara puto porque o convite não era só para ele e não para ele e a Yoko. Bom, pode até ter ficado puto, mas eu acho que o John se acovardou
E ele, eu já contei essa história, ele foge para para França, da França para Inglaterra e deixa a Yoko lá em Nova York, né? A Yoko volta meio que sem saber que porra é essa, ela liga pro Peter Brown e pro Alan Klein, o Alan Klein fala com a Yoko, ó, e ele foi para Paris e voltou para casa. De lá ele voltou para casa, vai lá atrás do seu marido que ele tá lá incomunicável, né? Era o jeito do John não machucar, eu acredito, a Yoko por causa do convite do George, mas ele continua amigo do George, né? E também do Ringo. Tanto é que em outubro de 1971 há o famoso, se não me engano, há vídeo sobre isso, né, e tal, onde que o John e o Ringo, no seu aniversário de 31 anos, tá lá o Klaus Voormann, tá lá o Phil Spector, Neil Aspinall no hotel em Nova York, porque antes do John alugar aquele apartamentozinho ali, não é o Dakota, não, um apartamento que eles moraram antes, o John morava num hotel em Nova York, né? Todo mundo vai pra lá e tal. Então tem muita gente, e eles cantam várias músicas, e se eu não me engano, algumas músicas do Ram, mas de brincadeira. O que faz muita gente me questionar, porque tem um vídeo de um comediante chamado Stevie Ricks, que é engraçadíssimo. Ele personifica cada Beatle nos vídeos dele. Ele faz aquelas montagens tipo Now and Then. Lembra quando tá lá o Paul em Londres, o Ringo em Los Angeles, os dois fantasminhas do John e do George ali em Now and Then? Eu falei assim, por isso que eu nunca gostei do vídeo de Now and Then. Eu falei assim, nossa, o Steve Ricks fazia isso já tem mais de 15 anos, né? De fazer essas montagens, né? Tipo Chaves e Chapolin se encontrando, né? E tal. E eu achei aquilo tanto quanto ridículo, mas a depois disso, o Steve Ricks fez um vídeo como se o John estivesse cantando as músicas do Ram. E ele faz tão bem que um monte de gente acha que aquilo ali é de verdade. Veja, Gilvan, você já viu o John cantando as músicas do Ram numa festa? Eu falei, não, não é verdade, gente. Aquilo ali é um comediante e tal. Mas enfim, as pessoas né, são enganadas o tempo todo, né? Fazer o quê? Aí. A gente entra em 71, no finalzinho, desculpa, no finalzinho de 71, o John e o Paul se encontram pela primeira vez em Nova York, num restaurante. O Bob Gruen conta essa história, que era o fotógrafo do John, e até fez uma entrevista com o Bob Gruen. Eu perguntei, você não tirou uma foto? Ele falou, não, eu tive que sair fora porque eu estava com o John e a Yoko esperando o Paul e a Linda chegar. Quando o Paul e a Linda chegam, eu falei assim, é melhor eu dar, né, espaço para eles. E ali dentre algumas coisas que eles discutiram sobre a McLaren e outras coisas e tal, ficou acordado tipo assim, vão parar de ficar xingando um ao outro pela imprensa e tal. Então ali houve um momento de paz. E é neste momento onde que realmente acabaram as brigas. Porque a gente entra no ano de 72, o qual todo mundo ali estava ocupado com alguma coisa, né? O George, ele foi fazer as mixagens ali do concerto de Bangladesh com o Phil Spector, ele ficou focado naquilo ali, né? Mais tarde, ao longo de 72, ele começaria as gravações do álbum que seria o Live in the Material World, né? E ele tinha que gravar pelo menos as basic tracks para aquilo ali e tal. O Ringo, ele meio que daquele ano, ele foi fazer uma porrada de filme. Então não há encontros assim registrados dos ex-Beatles. O que há é uma paz muito grande. O Paul foca nos Wings, né? Ele vai sair em turnê em 72 ali, ele foca na vida dele ali e tal. Só que há relatos. Uma vez eu entrevistei o Adam Ippolito, que era o pianista ali da Elephant's Memory, e também o Gary Van Zyl, que era o baixista, e os dois me contaram na nossa conversa de que, às vezes, durante a gravação ali do Sometime in New York City, em 72, o John, telefone. Aí o John, gente, espera só um pouquinho. Aí era o Paul, aí silêncio e tal. O John ia lá, né, e atendia o Paul ao telefone ali no Record Plant, né, no estúdio ali, enquanto eles gravavam. Então estava tudo meio em paz. O John dá a entrevista no Mike Douglas Show, o qual ele fala que, não, eu encontrei com o Paul semana passada e tá tudo bem. Aí o cara pergunta, ele é seu melhor amigo? Ele falou assim, eu acredito que ele ainda seja, né, assim, masculino ele é meu melhor amigo. E tal, então, ele fala diversas vezes que ele se arrependeu de How Do You Sleep. Ele falou assim, olha, eu gosto da música, talvez eu até mude um pouco a letra, né? Se eu for tocar lá ao vivo, pra poder não relacionar lá o povo e tal, mas ele tá bem e tal. Tava bem não, né? O povo ficou puto pra cacete. Então, meus queridos, quando a gente chega em 73 e o relacionamento do John e eu começa meio que a desandar, tanto é que no álbum Mind Games tem a música que hoje tem a confirmação, né? Eu cheguei a perguntar
Oh, meu Deus, esqueci o nome do cara. O cara que me presenteou com Mind Games ano passado, aliás, ele me presenteou com dois Mind Games, dois boxes de luxo do Mind Games, né? E um tá aqui, o outro tá em Londres, tá na casa do Pedro, porque eu esqueci, cara. Agora que eu voltei de Londres, eu esqueci a porra do box junto com o Pedrinho, mas tá bem, tá lá. E aí tem a música I Know, né? O John ele já tinha reparado que o Alan Klein, talvez, ou ele, as suspeitas do Paul sobre o Alan Klein, né? Ele fala isso, as suspeitas do Paul sobre o Alan Klein talvez fossem certas, né? Então, ali, ao longo de 73, o John, o George e o Ringo trabalham na música I'm the Greatest, né? E o George ajuda o Ringo ali, talvez em 50% do álbum, né? Do álbum Ringo e tal. E quando vai chegando no final de 73, o John e a Yoko se separam, e ali logo no início de 74, o John ele encontra com o Paul ali em Santa Mônica, numa boa, tranquilo pra caramba e tal. Eles se encontram duas vezes, tanto é que tem um segundo encontro onde que o John, o Paul e o Ringo discutem, né, os problemas da Apple e tal. Agora já tava dando para discutir, né, e tal. Igual o Paul falou, era uma dificuldade danada. E aí o que acontece? Há um encontro também eu acredito que seja a derradeira ida do Paul ao prédio em Savile Row. O Paul, o George, o Ringo sentam lá no que sobrou do prédio, né? Porque eu já contei para vocês que o Ringo teve uma ideia ali por volta de 73, 74 de transformar o estúdio que o Jeff Emerick custou para fazer ficar pronto. Ele passou o resto de 69, 70, só em 71 que eles conseguiram inaugurar, que era o estúdio lá da Apple, onde que eles gravaram Let It Be. Só que agora ele era assim, não perdia para ninguém. Era o puta de um estúdio, muito melhor do que vocês assistiram no Get Back, né, e tal. Só que o Ringo decide fazer com que orquestras fossem lá gravar para filmes e tal. Então eles querem começar. Meus queridos, acabou que em 75 o prédio ele chegou a ser cogitado a ser condenado. O Paul conta que uma vez ele entrou, o Jeff Emerick também. O Paul falou que uma vez ele entrou ali no prédio, ele olhou para cima, ele viu o céu. Porque o Ringo quebrou ali o chão ali de todos os andares ali e tal. O prédio estava praticamente uma casca do lado de fora, assim, tal. Aí, muitos anos depois, quem comprou a partir de 75 reformou, mas o prédio foi quase condenado, né? Então, há muita pouca coisa do que fora ali no Get Back, naquele prédio, mas a fachada mesmo e tal. Dizem que tem uma escada que se manteve, onde que era o elevador e tal, o telhado, né, logicamente. Mas enfim, teve essa reunião do Paul, do George, do Ringo ali, e, meus queridos, o ano de 74, o Paul vai para Lagos, na Nigéria, o John vai gravar mais ali o Walls and Bridges e alguma parte do rock and roll também, né? E acaba que no finalzinho, em dezembro de 74, era o que poderia ter sido o reencontro. Mas aí tem mais uma briga, né? Que é uma briga até engraçada, né? De que o Ringo não pôde vir, né? Então o Paul e o George estão lá no Plaza, esperando o John atravessar o Central Park e vir para eles poderem assinar o fim dos Beatles e tal, né? E o John não vai, né, cara? Então, porra, o Paul até que levou numa boa, mas o George ficou com ódio do John e tal. Tanto é que ele fala com o John: Ó, você tava querendo lá aparecer no meu show lá e tal, né? Que a turnê do George tava acabando ali em 74, em dezembro. E aí ele falou: é melhor você não ir mesmo, não. Aí o John não foi. E o John falou: ai, fiquei até aliviado, né? Porque eu já tinha aparecido no show do Elton e eu tinha aquela obrigação moral, né? De aparecer no show do George, mas ele não queria, né? E tal. Mas logo depois eles foram pra uma boate, o qual o John pede desculpa pro George e tal, e fica tudo bem, né? Então, ali por volta de 75, meus amigos, em 74, 75, o Paul visitava o John regularmente. Já o Paul e o George já era uma coisa meio assim. Em 1975, com o lançamento do Venus on Mars, o Paul faz uma festa como é que era o nome do barco, cara? Queen Mary, Queen Elizabeth, agora eu esqueci o nome desse navio que tava lá em Los Angeles e tal, era inglês e tal, e aí o Paul convida todo mundo que é foda, Jackson 5, cacete, quatro, Bob Dylan, e o George vai, né? E aí é uma das últimas fotos do Paul e do George, talvez a última, enquanto o John estava vivo.
né? Porque aí o George, depois ele dá uma entrevista falando, eu fui lá, mas isso não é um jeito de encontrar um velho amigo, né? Ali eu encontrei o Paul McCartney, né, cara? Tipo assim, eu não quero encontrar o Paul McCartney, eu quero encontrar meu amigo Paul, né? Então eu achei uma coisa falsa o Paul, né? Colocou aquela máscara de popstar e tal. O George não gostou nem um pouco, mas aí o grande problema de talvez causar algum problema a eles era de um reencontro, eram as constantes convites para que eles voltassem. O cara, o Sid Bernstein, vai pagar 100 milhões de libras para os Beatles voltarem e tal. E de vez em quando a gente tinha umas respostas um tanto quanto ríspidas dos ex-Beatles. Principalmente vindas do George, né? Igual o George falou, eu voltaria a gravar com o John e o Ringo, mas com o Paul não, nada pessoal. Ele falou, não é pessoal, porra, mas nada pessoal, é simplesmente eu não gostaria de trabalhar mais com ele e tal. Então eu tinha essas viadagens, né, cara? Então a gente entra em 75, aí é o que eu falo, né? Aí a amizade, uma amizade era uma boa. O problema é que o John, ele quase vai gravar com o Paul durante as gravações do Venus and Mars, né? Só que o John volta para Yoko. Se você quiser culpar a Yoko por isso, eu culpo sempre o John, né? Porque não é possível, né, cara? Que a mulher tinha tanto poder assim sobre o cara. Eu sempre brinco, o John era um camisolão de pijama que a gente fala, né? A mulher dele falou, não, não vou fazer mais e tal. Então o que acontece? Quando eles vão, chega a 76, né? Todo mundo ocupado, todo mundo gravando seus próprios discos. O George sempre com aquele problema legal por causa de My Sweet Lord, né, cara? Tal, e He's So Fine. A briga deles com Alan Klein e tal, mas o Paul foi tocar os Wings e com muito sucesso, né, cara? Então, em 75, o Paul já sai em turnê, em 76 tem a turnê americana, que é imensa, né? Fora as mini turnês europeias daquele período ali e tal. Mas toda oportunidade que o Paul tinha de vir a Nova York, ele encontrava o John, toda vez. E era sempre muito bem recebido, até como eu contei pra vocês no vídeo pra trás, em 77, antes dele ir começar as gravações do London Town, o Paul vai até Nova York, ele encontra com o Ringo, resolve seus problemas lá, porque ele queria que o estúdio fosse colocado dentro de um iate para ele poder gravar nas Ilhas Virgens. Ele vai lá, vai visitar o John, e o John meio que fala com ele, pô, velho, você devia ter avisado antes, eu tô aqui, né? O Sean tá, né, tá com diarreia, tô fazendo bolo e tal, aí eu que tá puta. Sabe, sei lá o que que o John falou? Você podia ter telefonado antes. E aí parece que ter sido a última vez que eles se viram. Parece ter sido janeiro, fevereiro, sei lá, março, agora eu não lembro, de 77. Se o John falou pelo interfone, não sei, né? Então o que acontece? A gente adentra ali, é porque o pessoal já fez um vídeo, se você tá com dúvida, tem um vídeo para trás, uns dois vídeos para trás, o qual eu conto daquele antes do Saturday Night Live, que o John fala, eu tava assistindo o Saturday Night Live com o Paul, e o Paul contou agora em 2000 e tanto, não, não, eu não assisti, o John me contou um final de semana depois. Ele falou assim: olha, falaram da gente no Saturday Night Live, vamos lá. E o Paul falou assim: não, melhor não, que não sei o que e tal. Então, essa é a história verdadeira, contada pelo Paul, né? Mas o John contou diferente. Eu estava assistindo o Saturday Night com o Paul. A gente, vamos lá e tal, mas a gente estava meio cansado. Talvez o John tenha confundido. Eu acredito mais no Paul nessa história. Enfim, um grande mistério é a segunda metade da década de 70, qual as pessoas questionam muito, né? Eu falei, pô, como é que foi aquilo ali, né? Pô, meus queridos, o Paul, ele compôs uma canção para o Ringo colocar no Ringo's Rotogravure, que era o Pure Gold, né? E aí a gente tem. Então, ou seja, só para. O Ringo com o John e o Paul tava numa boa. O John e o Paul têm esse problema de 77, mas até então tava numa boa. O George e o Paul mal se viam, mas não tinha nada um contra o outro. O George às vezes era meio babaca e tal, nas entrevistas dele ali e tal, mas o problema que aconteceu, meus queridos, foi quando o George começou a dar uma chapuletada na mulher do Ringo, né? Porque o George falou assim: se o Eric Clapton tá comendo a minha esposa, então eu vou comer a esposa do meu melhor amigo, que é o Ringo também. Foi um período do George que, moralmente falando, porque a gente tem o George como essa figura sábia, espiritualmente evoluído e tal, mas no material world dele, né, no mundo material, o homem era doido, o homem era louco. Era um período que ele tava cheirando tudo e bebendo pra cacete,
né? E parece que o George ele meio que perdeu um pouco o rumo. Tanto é que tem uma entrevista do John que fala para ele colocar, ele coloca o nome de uma pessoa e o John tinha que escrever o que, que ele achava da pessoa. Do Ringo ele escreve friend, né, amigo? Paul ele coloca gênio, sei lá, eu não lembro, ele faz um, ele dá um negócio no Paul, assim, tipo assim, foda pra caralho. Aí, o Elvis ele coloca gordo. Sério, o Elvis tava vivo nessa época. E o George ele coloca assim, lost, ou seja, perdido, né? Porque o George ele teve mesmo um relacionamento com a Maureen. A Maureen, lógico, fazendo isso para poder machucar o Ringo, porque ela já sabia que o Ringo estava passando aquele nariz dele em tudo quanto era mulher lá em Los Angeles, junto com Keith Moon e até com o próprio John Lennon e Harry Nilsson, o cacete a quatro. Então ela se vinga, né? A questão do George eu não entendo. Muita gente vem me falar, pessoal, Ju, era outro período ali, né? O sexo não era, né? Era uma coisa mais aberta, sei lá. Só sei que o George, do mesmo jeito que ele pegou a mulher do Ronnie Wood, e sabe-se lá de mais quem que o George não passou a cítara dele, eu acredito ali que a do Ringo ali, eu acho que o George já sabia que o casamento já tinha desandado, mas não se come a ex do melhor amigo. Isso é uma regra mundial, meus queridos, né? Internacional. Então, ficou assim. Tanto é que eu falo para vocês, procurem uma foto do Ringo e do George. De 74 para frente, você não vai achar. Você vai achar lá em 78, 79, quando o George foi assistir o Grand Prix em Mônaco, o qual o Ringo morava, e o Ringo já estava lá com a Nancy Andrews, muito antes da Barbara Bach. E tanto é que teve um imbrógliozinho, porque há no álbum Rotogravure, talvez você não saiba disso, há no álbum Rotogravure a não presença do George. Paul tá lá tocando, John tá lá tocando em Cooking in the Kitchen of Love, ah, mas o Ringo pede ao George uma música, I Still Love You. O qual, se eu não me engano, era uma música que o George fizera para Cilla Black. E eu não sei se a Cilla Black regravou, gravou, mas era uma música lá da época do All Things Must Pass. Então, o Ringo grava When Every Song is Song, que era o nome original, mas depois passaram a colocar I Still Love You. O qual o George não gostou do mix e o George falou assim: eu vou te processar. Ele falou: tem um processo. E aí, ficou um cu. Então, o que acontece? Ringo continuava visitando o John, era das pouquíssimas pessoas que poderia visitar o John no Dakota. O Paul, ele se ocupa muito com o Wings Mark III, né, que é com o Jimmy McCulloch e o Joe English, ele esfarela. E aí, nesse período, entre o London Town e o Back to the Egg, o Paul, ele foca em montar um novos Wings. Mas aí já tava de pau mole pra cacete, entra o Lawrence Juba e o Steve Holly, mas o Paul já não... Então esse é um período até que o Paul meio que fica na dele. E os encontros com os outros Beatles não teve muito, né? Há relatos de que às vezes o George e o Paul saiu para jantar juntos e tal, resolvia algum problema ali da Apple e tal. Mas, meus queridos, não foi por volta ali de 1980, e quando esse maravilhoso livro do Peter Brown, All You Need Is Love, o George fala, ele falou assim, olha, eu encontrei o John há alguns anos, ele fala couple of years, a couple pode ser dois, mas é um pouco mais abrangente, pode ser três, pode ser até quatro. E o George foi visitar o John, provavelmente entre 77 e 78. Isso aí é o que a gente aceita nos estudos ali. O qual o George vai até o Dakota, o John recebe lá, ele falou que foi muito legal, foi muito bem recebido. Ele ficou impressionado porque o John tinha uma porrada de discos de música indiana, o qual o John sempre foi meio... não gostava na época, nos anos 60, mas ele achou o John distante. Tratou bem, mas achou ele distante. Então foi o último encontro do George com o John. Nesse período, o George escrevera a sua biografia I'm Mine, no qual ele mal menciona o John e praticamente não menciona o Paul, né? Mas o John ficou puto. Então, em 1980, quando o John começou a dar entrevistas, né, por causa do Double Fantasy, ele volta depois de muito tempo a dar entrevistas. O John conta que ele ficou muito chateado com o George. Ele falou assim, nossa, então quer dizer que o meu input na vida do George é praticamente zero. Ele nomeou cada porra de músico indiano que trabalhou com ele nos discos dele e tal, ele mal me menciona. Então ficou muito chateado e tal, pá.
E Paul nem ligou, né, cara, e tal. Mas o Paul, o George, né, esse livro, ele fala, porque há três entrevistas, do Paul, do George, do Ringo. Ah, por que que não tem do John? Porque a entrevista que o Peter Brown faria com o John seria ali em janeiro de 81, você sabe muito bem porque que o John não deu entrevista. Mas há a entrevista com a Yoko em 81, que é bem legal e bastante... Cara, esse livro, é porque eu não posso, eu trabalhei nele. Só pedir desculpa pra você aqui, meu caríssimo amigo da Beatles School. E eu trabalhei dele. Então, tipo assim, eu tenho muita vontade de vir aqui para vocês contar tudo que o Paul falou, que o Ringo falou, que o George falou, mas com isso eu atrapalharia a venda do livro. Entendeu? Eu vou ficar aí, porra. Eu trabalhei no livro como revisor técnico, e agora eu vou ficar contando, dando spoiler e tal. Mas compra o livro e lê, que vocês vão ver. Mais uma das coisas que o Paul conta é que o relacionamento dele com o John. E a entrevista do Paul em novembro. Faltava pouco tempo pro John morrer. E ele não sabia. Mas ele é bem duro. Ele fala: Não, não tem essa coisa de amizade. Eu tô conversando com o John, ele sabe ser desagradável pra caramba. Então, quando eu converso com ele, tá tudo bem. A gente fala de criança, dos gatos, da tia Mimi, falar né? Qualquer coisa, não tem das coisas antigas dos. Falou na Apple, bum, o homem virava o capeta. O John Lennon virava o capeta. Então, tipo assim, a gente teve diversos momentos de desligar o telefone um na cara do outro. Essa história do Think of Me Every Now and Then, que eu já contei essa história várias vezes, vou recontar porque talvez tenha pessoa nova aqui no canal, é porque em 1981, o Paul foi gravar o álbum que viria a ser o Tug of War. A princípio seria mais um álbum dos Wings, tá? Mas junto com Danny Lane ali, o Paul já tinha chutado o Steve Holle e o Lawrence Juba da banda, né? Ele já havia gravado o álbum McCartney 2, né, deu aquele problema lá do Japão, em 80, né, qual a malinha dele lá tinha algumas substâncias que não eram chá, né, algumas ervas ali, ele vai preso, ele fica 10 dias, se não me engano, na cadeia lá no Japão. E aí, ou seja, em 81, com a morte do John, ah, o Paul, para finalizar o álbum e tal, então o Danny Lane acabou saindo no meio das gravações, e assim termina realmente os Wings, por muita culpa do George Martin. O George Martin fala pro Paul: lança esse disco no seu nome. Esquece essa porra de Wings pra lá. É porque o Paul já devia estar ali falando com o George Martin. Puta que pariu, porra. Danny Lane fica o tempo todo me chamando. Vamos fazer tour, porque era o jeito que o Danny Lane ia ganhar dinheiro, né? Gravando com o Paul é um dinheirinho. Fazendo tour com o Paul é dinheiro pra cacete, né? E aí o Paul decide, né? Chama o Stevie Wonder, Ebony and Ivory, né? E ele decide chamar o grande ídolo de todos os Beatles, que era o Carl Perkins, né? Então ele vai gravar em Montserrat, lá no Air Studios em Montserrat, porque o George Martin tinha o Air Studios ali na Oxford Street, o qual, se você for comigo na torre, eu mostro, né? E tinha um lá na ilha de Montserrat, que não dá pra te mostrar, é foda, do outro lado do planeta. Mas aí o povo vai pra lá e enquanto eles estavam gravando a música Get It, que tá no álbum, tinha uma outra música chamada My Old Friend. My Old Friend. Então tem uma parte que o Carl Perkins fala, né? Montando a letra e tal. Eu não me lembro muito bem da letra, mas pense em mim de vez em quando, porque now and then pode ser traduzido como de vez em quando, como sometimes, né? So think of me every now and then. Aí o Paul sai do estúdio chorando. E o Carl Perkins, confuso com aquilo ali, ele. Mas, porra, o que que foi que eu sei que eu falei alguma coisa e tal? Aí a Linda vem, ó, o que que houve? Pô, foi lá pra fora na piscina, que em Monte Serrat era uma casa. Esse estúdio, Monte Serrat, tinha uma casa, tinha uma piscina. Tem um documentário lindíssimo. Aliás, dois documentários do George Martin que mostra esse estúdio, né? Um sobre o estúdio e outro sobre a vida do George Martin. Mas enfim, esse estúdio ele foi destruído por causa das cinzas do vulcão que explodiu lá em Monte Serrat. Por isso que a gente tem aquele show no Montserrat, né? Que você já deve ter visto aí pelo YouTube, com o Paul participando, o Sting, mas que é o pessoal da Dire Straits, o Elton John, todo mundo que trabalhou lá. Foi onde que os Stones gravaram aquele álbum de 89, que é o Still Wills, né? Eles gravaram em Montserrat. Enfim, então o Paul sai e a Linda, o que que foi que aconteceu? Eu falei, não sei, o que que você falou com ele? Eu falei, eu tava escrevendo a letra aqui, eu falei, think of me every now and then. Aí a Linda fala, ai, puta merda. Eu falei, o que que foi? Eu falei assim, não, essa foi quando o Paul e o John, numa última conversa pelo telefone, que acredito eu tenha sido no início de dezembro ou finalzinho de novembro, qual o Paul estava parabenizando o John pelo Double Fantasy.
né? O John, meus queridos, para você que é mais novo, o John curtiu ali o sucessozinho de Double Fantasy por, sei lá, 2 semanas até ser assassinado, né? E aí a lenda falou, nossa, foi a última coisa que o John falou pro Paul. Think of me every now and then. Por isso que a música Now and Then agora, ali em 2023, não usaram isso, né? Eles não usaram isso. Eles decidiram usar o reloginho do George Harrison que a Olivia conta do relógio, né? Que tá escrito Now and Then no relógio. O que me faz acreditar que essa história do Carl Perkins, que já é falecido, é meio que papo furado, né? Mas vai saber, né, mas vai saber. Eu prefiro acreditar que tenha sido verdade, com uma história bacana, né? Bonita, mas o Paul jamais a contou. E o Paul gosta de dar uma emocionada na galera. E teria sido um. Ah, gente, porra. Teria sido do caralho o Paul vir com essa história em 2023 na hora de gravar na Andam, pra promover a música. E ele não usou isso. Ninguém usou isso. Então, mas essa história é contada pelo Carl Perkins, depois você procura, deve ter no YouTube. Então, mas o Paul é bem duro com o John nessa derradeira entrevista de novembro de 80, o que mostra que eles não eram mais amigos. Então, o Paul hoje ele vende essa imagem, né? Ele gosta de vender essa imagem e tal. Não, a gente estava de boas e tal. Papai não parecia que estava de boas, não, mas não eram inimigos. Não era aquele ódio de 1971, né? Então foi assim, meus queridos. Agora, o que que. E depois? Depois é aquela coisa. O Ringo, na entrevista do livro do Peter Brown, uma das coisas que ele conta é que ele falou assim: Ó, o Paul não fala mais comigo. Então a gente tem esse período de um não fala com o outro e tal. Mas o John e o George também não se falavam, né? É lógico que ali no início de 81, todo mundo sabe, né? O George decide escrever o seu pedido de desculpa pro John, com a música All Those Years Ago, o qual ele já havia gravado a backing track com o Ringo, que era uma música talvez até que ele ia dar pro Ringo essa música. E o Paul, acho que o Paul vai visitar, o Paul, a Linda, levam o George Martin até o Jeff Emerick, eles vão até Friar Park, no estúdio do George, e o Paul e a Linda e o Danny Lane gravam os backing vocals da All Those Years Ago. Fez um sucesso absurdo, papapá. Seria o último sucesso do George até Got My Mind Set On You, lá em 87, né? Então ali, a morte do John trouxe os três pra perto. Eles, o Paul visita a Yoko no Dakota, o Ringo também, mas o Paul tem uma entrevista a Playboy em 80 porra, agora 84 talvez, agora não lembro quando foi que essa entrevista, mas é ali e tal, o Paul conta, né, desse contato que ele passou a ter com a Yoko Ono, que é uma mulher muito dura, muito séria e tal, e o Paul falou assim, não, eu respeito ela mais agora, né, mas durante os anos 80, o George deu algumas entrevistas, ele era interpelado aqui e ali, né, uma entrevista dele na Austrália, falando do John, né, e qual ele fala, a menina fala com ele, o John falava que ele morreu meio chateado contigo e tal, papapá, e o George falou assim, eu não sei por que ele ficou chateado, porque eu também eu tenho mais motivos para estar chateado por causa do nosso passado juntos como Beatles do que ele, né? O John fala que, eu te ajudei na letra de Taxman. Aí o George falou, pô, mas eu ajudei em tantas coisas ao longo e nunca pedi meu nome lá, né? Ele falou assim, eu ajudei numa linha ou outra aqui em Eleanor Rigby e não sei mais aonde, trouxe a cítara para Norwegian Wood. Sabe-se lá quantas vezes o George, né, não colaborou assim absurdamente. Tem um exemplo de And I Love Her, o qual o Paul fala. Aquele tan dan dan dan, aquele é o George, foi o George que criou aquilo ali, mudou a música completamente. Mas aí, meus queridos, a gente tem esse período de luto que demora muito. E o George ficou de gravar um solo para a música Wanderlust, do Tug of War, qual ele não tocou, né? E o Ringo participa com o Paul no filme e no álbum Give My Regards to Broad Street. E o Ringo participa do Tug of War, do Pipes of Peace, né, do Give My Regards to Broad Street. E aí a gente tem um período ali que vai chegar até. Em 87, o George chega a convidar o Paul, mas o George sempre conta que é difícil chamar o Paul porque as pessoas ficam pensando que são os Beatles voltando e tal. Ele falou assim: não, mas ele chegou a convidar o Paul para fazer o vídeo de When We Was Fab. Mas o George, o Paul não consegue ir e tal. Então aí o Paul dá uma dica pro George. Ele fala assim: por que que você não coloca lá um cara com um contrabaixo, lá um Rickenbacker?
canhoto com a roupa de Walrus, igual do Magical Mystery Tour, e fala pra todo mundo que sou eu, né? Então no vídeo aparece o Neil Aspinall, aparece o Elton John, acho que o Bob Dylan, o Ringo tá lá o tempo todo no vídeo When We Was Fab, tem esse cara, né? Mas não é o Paul. Por mais que as pessoas fiquem tristes, o George falou, não, não é o Paul, era uma outra pessoa, não sei quem que era. Então quando chegou 89, se eu não estou esquecendo de nada por aqui, tem o grande problema do Rock and Roll Hall of Fame, o qual em meados de 80 eles descobrem a prerrogativa McCartney, o qual o Paul ganhava quando ele fez o novo contrato dele com a Capitol. A Capitol propôs ele o seguinte: a gente vai te dar mais royalties sobre os primeiros discos dos Beatles, né, e tal. E os Beatles tudo era dividido, né, entre os quatro, né. Então, os contadores ali, quando já estava praticamente, gente, estava praticamente tudo acertado, tudo já resolvido. E aí, os contadores da Yoko, do George e do Ringo vão conversar com os contadores do povo. O que é isso aqui? O Paul tá ganhando bem mais com esses discos americanos dos Beatles. Ai, porra, foi uma vergonha. O Paul teve que pagar uma compensação para os outros três, né? Para Yoko, pro George e pro Ringo. E o Paul ficou putinho e não foi no Rock and Roll Hall of Fame. Só vai a Yoko com o John, oh, desculpa, quem me dera. Vai a Yoko com o Sean e com o Julian e vai o George e o Ringo. E mas chega em 89, meus queridos, tudo ficou resolvido e agora eles tinham total direito de lançar tudo que fosse lançado sobre os Beatles. Eles teriam a voz final. Não teria mais assim, Beatles, Rock and Roll Music, Love Songs, Beatles Ballads, 20 Greatest Hits, Real Music, Rarities, nada. Hollywood Bowl, nada. Aí a Mai até 89 ela podia fazer o que ela quisesse com o catálogo dos Beatles, né? O álbum vermelho, o álbum azul e tal. Apesar de terem vendido tudo, mas os quatro não tinham absolutamente nada a ver. Tanto é que esses discos jamais foram relançados. Foram lançados em vinil naquela época, né? Tirando o vermelho e azul, que é uma ideia do Alan Klein, a sua derradeira ideia ali em abril de 73, né? E uma ótima ideia. Tanto é que o disco já foi relançado, que é uma, duas, porra, umas três vezes, né, cara? Em CD três vezes, pra vocês terem uma ideia, né? Foi em 93, foi em 2010, 11, sei lá. E depois em 2023 que eles enfiaram mais músicas e também Now and Then, né? E, então, ou seja, agora te controlou. Mas uma coisa, o que fez os Beatles, só pra gente finalizar o vídeo, o que fez os Beatles brigarem? A Apple. Foi a Apple, né? O George sempre contava, né, que o Paul criou a Apple. Quando a Apple começou a dar trabalho, ele caiu fora. É assim que é a visão dos outros três, tá, meus queridos? Lá em 69, 70. Ele criou essa merda desandou. Aí a gente traz um cara, o Alan Klein, pra tentar resolver isso aqui. E aí ele dá chilique e cai fora. Essa é a versão do George das coisas. Eu sei que é uma versão um pouco simplista, mas é o jeito que eles viam, né? Pô, deu merda, tchau, vou separar dos Beatles, tchau, tô indo embora, vou processar e tal. Mas foi a Apple, olha que coisa engraçada na vida dos Beatles. Em 89, a Apple, como selo, nem mais existia mais aquela merda, né? Nada era mais lançado ali e tal. Ah, você conhece a Apple Computers, né? Do Steve Jobs. Então, quando ele começou a usar o nome Apple, Neil Aspinall, representando os Beatles, falou: opa, esse nome já tem dono. Aí o Steve Jobs pagou uma fortuna, mas uma fortuna. A cláusula é desde que não se metam com música, porque Apple Music é nossa. Agora, Apple Computer, vocês vai pagar o nome. Aí o que que acontece? Ali mais ou menos em 1990, para quem é mais velho, sabe que os computadores eles começaram com um negócio de musiquinha ali dentro. Opa, o Neil Armstrong voltou lá e falou: não pode. O combinado era que vocês não pudessem mexer com música e esse negócio de computador. Mas já era o futuro, né, meus queridos? Tava na cara que os computadores iam começar a processar música, aquela porra toda, né? Olha hoje em dia como é que é, né? E aí os Beatles vão de novo. E aí o Steve Jobs ele paga assim, mas, meus queridos. É muito dinheiro. Toma, Beatles. Só que a gente vai poder usar a música agora. Os Beatles, tá bom. Aí pagou assim, milhões de libras para eles. Mas para poder provar para o juiz, a Apple
que estava parada desde 1975, ela tinha. Eu sei que o selo tava lá no Abbey Road, no Yellow Submarine, algumas versões do Let It Be, tal, 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 mas a Apple, como selo mesmo, não tinha mais nada. Aí o que que eles fazem? De repente, não, não. A Apple existe. A gente vai lançar agora o Beatles Live at BBC. Essa é a história do Beatles Live at BBC, né? Porque os Beatles, a gente tem que lançar alguma merda, tem que lançar alguma coisa aqui agora. É bom que eles já colocaram o dedão na água, como eu conto pra vocês, para saber do projeto Anthology. Mas é lógico, meus queridos, que o projeto Anthology, ele se vê, não, vai ser um sucesso. Havia uma procura, havia um reborn dos anos 60 nos anos 90, né? Bandas como Oasis e tal, fez aquela coisa, renascer, né, da música dos anos 60, tanto é que todo mundo começou a voltar ali, o The Who, os Stones faziam shows absurdamente grandes e tal, ali e tal. Então, mas para poder a gente pegar uma mordida nessa Apple Computers, que agora tá mexendo com a Apple Music, a gente precisa provar que estão atrapalhando a gente. Tá atrapalhando como? Ah, não, aí eles reativaram o selo da Apple que existe até hoje, né? Para justificar. Aí o Steve Jobs foi, enfiou no rabo dos Beatles e de seus herdeiros mais dinheiro que eles poderiam ficar, né? Mas aí viria o projeto Anthology e tudo ficou bem até o fim. Tá, meus queridos? Bom, essa é a história da amizade dos Beatles. Desculpa o vídeo meio longo, mas isso aqui é vídeo para bitomaníaco raiz que gosta de uma história, gosta de um bate-papo, tá bom? Um grande abraço para vocês e se cuidem.